Oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Essa semana, como eu disse, vai ser um caso especial de Halloween e hoje eu vou trazer o caso do John Frank Garrett. É um caso bem controverso, pois foi uma pessoa que foi pro corredor da morte e até hoje muitos acreditam que ele é inocente, então eu vou falar como foi que tudo aconteceu e vocês tirem as conclusões de vocês. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo. Vamos logo começar o caso de hoje. Antes de falar sobre quem foi o Johnny, eu vou começar falando logo sobre o crime, sobre o que aconteceu. E aí, conforme vai seguindo o vídeo, a gente vai entender quem era o Johnny. Era a noite de Halloween do ano de 1981 e o Johnny na época tinha 17 anos de idade e ele morava em frente a um convento, o convento St. Francis, na cidade de Amarillo, no Texas. Segundo informações, nessa noite ele pretendia sair mesmo, mas para roubar alguma coisa, algum lugar. E aí, analisando o local, o convento que era próximo da casa dele, ele viu ali uma maneira de roubar e ele avistou a janela do segundo andar. E de alguma forma ele conseguiu entrar lá, estava destrancado. Quando ele entra por essa janela, ele percebe que ele entrou na verdade na janela de uma irmã chamada Tadeia Benz. Era uma senhora de 76 anos de idade, ela já estava dormindo no quarto dela lá, descansando, pois no dia seguinte ela tinha uma missa muito cedo, por volta das 6 horas da manhã, e ela já estava dormindo. A irmã Tadeia, ela desperta, ela percebe que tem alguém no quarto dela, e é nesse momento que ela é abusada sexualmente. Eu não posso falar a palavra em si, mas eu creio que vocês entendem. Ela então foi abusada, foi golpeada por uma faca de cozinha e em seguida foi estrangulada até a morte. E durante todos esses atos, antes da morte dela, é dito que ela recitava a oração do Senhor. No dia seguinte, como viram que ela não compareceu à missa, por volta das 7 horas da manhã por aí, uma outra irmã sentiu a falta dela e foi até o quarto da irmã Tadeia para ver o que tinha acontecido. A outra irmã entra no quarto da Tadeia e vê que ela estava morta ali na cama dela. A princípio, essa pessoa que encontrou a irmã, ela não suspeitou de crime nenhum, então ela simplesmente chamou ali a equipe da funerária, digamos assim, para recolher o corpo, não a polícia. Mas uma hora depois disso, as irmãs ali do convento perceberam que a janela na verdade estava quebrada, aberta, destrancada. Elas perceberam algo estranho e foi aí que elas entenderam tudo e resolveram chamar a polícia. A polícia chegou no local do crime às 9 horas da manhã e a cena do crime foi analisada. Vários materiais foram recolhidos para análise, como a roupa da cama, a roupa da irmã, uma faca de cozinha que estava embaixo da cama também foi recolhida, assim como impressões digitais e marcas de palma de mão na cabeceira da cama. Quanto ao corpo, ele teve que ser recuperado da funerária, mas quando a equipe chegou lá para fazer esse recolhimento, o corpo já havia sido parcialmente limpo e o embalsamamento já tinha sido concluído. Mas mesmo assim, tiveram que recolher o corpo, fizeram uma autópsia e o patologista que estava encarregado desse serviço era o Dr. Ralph Erdman. Mas ele era ali um profissional muito suspeito. Depois que muita coisa rolou, descobriram que de 300 autópsias que ele fez, 100 estavam completamente erradas. Ele também foi acusado de adulterar autópsias e documentos. Enfim, não era ali um profissional confiável. Mas enfim, a autópsia foi feita, foi constatado ali o abuso que eu mencionei, além de múltiplas lesões, incluindo contusões na cabeça, ferimentos por faca no peito e escoriações e lesões na região do pescoço. E a determinação da morte foi por estrangulamento manual. A notícia foi um escândalo, né? Uma freira que foi assassinada em plena noite de Halloween. Ela estava no convento dormindo e ela simplesmente foi assassinada dessa forma brutal. Então a pressão pública em cima da polícia foi muito grande. 9 dias depois, no dia 9 de novembro, descobriu-se que as impressões digitais encontradas na cena do crime eram de Johnny Garrett. E como? Porque antes disso acontecer, teve um caso de roubo. O Garrett, ele cometia sim pequenos roubos e furtos, e a polícia tinha esse material e conhecia o Garrett. E então eles compararam as impressões e elas correspondiam, segundo a polícia.
Nesse dia 9, o Garrett foi preso e agora a gente vai saber quem era John Frank Garrett. O Johnny, ele teve uma das infâncias mais traumáticas que vocês podem imaginar, traumática mesmo. Não se tem detalhes de quem eram as pessoas do convívio dele, como por exemplo o nome de todo mundo, mas ele tinha sim uma família, tinha uma mãe, tinha irmãs e ele também tinha um padrasto. Não é citado o nome desse ser, mas ele abusava do Garrett de todas as maneiras que vocês podem imaginar. E além disso, esse padrasto ele também contratava outros homens para manterem relações com o Garrett, sendo que o Garrett ele era muito jovem. Ele era uma criança praticamente. Mas além disso, para piorar também, ele era obrigado a participar de filmes adultos, tendo relações com homens. E com apenas 10 anos de idade, ele foi apresentado também substâncias como drogas e álcool. E conforme ele ia crescendo, a variedade só ia aumentando e piorando. O Garrett também era espancado regularmente e torturado, sendo colocado na boca do fogão, causando assim cicatrizes severas. E só a título de curiosidade, todas essas informações que eu falei aqui sobre o Garrett, como ele foi criado e abusado, essas informações não foram a conhecimento do júri no dia do julgamento dele. Inclusive, especialistas em saúde mental que acompanharam o Garrett entre os anos de 1986 a 92 afirmaram que o Garrett ele possuía uma deficiência mental extrema. E um deles disse que em 28 anos de carreira, a história do Garrett foi uma das histórias mais virulentas de abuso e negligência. O Garrett foi preso, ele tinha só 17 anos de idade, a família contratou um advogado, mas não era um advogado que o Garrett queria, não era um advogado que fez tudo o que podia pelo Garrett. Na verdade, simplesmente teve um dia que ele chegou e falou pra família: ó, se preparem pro pior, não posso fazer mais nada. E quando ele fala se preparem pro pior, ele tá falando ali da pena capital. O julgamento do Garrett foi em setembro de 1982, quase um ano após o crime. No julgamento, tudo foi apresentado para incriminar o Garrett, assim como a informação de que ele teria sido visto por alguém correndo da direção do convento na noite do assassinato. Em sua defesa, Garrett disse que havia ido sim ao convento por volta do meio-dia com a intenção de roubar, mas que isso teria acontecido 2 dias antes do assassinato. Ele disse que a marca na cabeceira da cama foi de quando ele se apoiou para pegar um crucifixo e que ele havia entrado em vários outros quartos e que depois de ouvir um barulho ele saiu correndo. Garrett nunca assinou a sua confissão, sempre alegou a sua inocência no assassinato e com isso o Estado tentou incriminá-lo também baseado numa suposta declaração que ele havia dado no dia em que foi preso. 2 policiais testemunharam afirmando que Garrett tinha confessado sim e contado como tudo aconteceu, mas que após uma conversa com o seu advogado, ele não quis assinar nada. Uma irmã do mesmo convento em que tudo aconteceu refutou tudo que o Garrett disse, dizendo que seria impossível ele passar pelo convento no horário do meio-dia, principalmente pelo refeitório, sem ser notado. Além dessa irmã, os vizinhos de Garrett também disseram que ele foi visto sim nas redondezas da casa de uma senhora na noite do assassinato, e outro vizinho disse que viu Garrett passando pela sua casa por volta das 11 horas da noite. Avançando essa parte, o patologista Ederman, que eu falei pra vocês que foi quem conduziu a autópsia, ele também foi chamado para falar e foi confrontado, pois uma amostra de material genético retirada das partes íntimas da freira simplesmente não existiam mais. Ele usou toda a amostra que ele tinha para fazer alguns testes e a Constituição lá exige que o Estado preserve evidências materiais que podem desempenhar um papel significativo da defesa do suspeito, coisa que não aconteceu, não tinha amostra nenhuma guardada. E quando ele foi confrontado, ele simplesmente disse: ninguém me falou que era para guardar. Amostras essas que seriam fundamentais para um julgamento justo, pois foi um material recolhido justamente do corpo da vítima. O resultado dessas amostras ou acabariam de vez com a vida do Garrett, ou salvaria. Ele tinha esperança que salvaria, mas não aconteceu. Garrett foi sentenciado à morte em 1982. Garrett recorreu várias vezes, vários processos rolaram. Num deles, o advogado do Garrett alegou que ele é mentalmente incompetente e não poderia ser executado, mas foi negado. Os anos foram passando, o Garrett já estava com 28 anos de idade, e no ano de 1992 ele ainda conseguiu um indulto a pedido do Papa João Paulo II.
A Igreja Católica em peso da cidade era totalmente contra a execução do Garrett, tanto o convento em que o crime aconteceu, quanto o bispo da cidade, a diocese da cidade de Amarillo, assim como grupos de direitos humanos e a Anistia Internacional. Esse indulto que ele conseguiu foi de 1 mês, e depois houve uma audiência pelo Conselho de Perdões e Liberdade Condicionais do Texas, onde recomendariam ao governador se a sentença de Garrett deveria ir para a prisão perpétua ou não. E na audiência, a diretoria votou em 17-0 para a pena de morte. A votação teve apenas uma abstenção. Como resultado, no dia 11 de fevereiro de 1992, o Garrett foi executado através de uma injeção letal. Quanto às suas últimas palavras, há todo um burburinho em cima disso, pois acredita-se que as suas últimas palavras teriam sido: mas, segundo o Departamento de Justiça Criminal do Texas, ele, na verdade, teria se recusado a fazer uma declaração final. Mas o caso do Garrett não termina aí. A sua família ainda luta para provar a sua inocência. Um advogado chamado Jesse Quaternbush foi contratado para cuidar disso, e um dos acontecimentos que endossam para uma possível inocência de Garrett é que um crime muito semelhante havia acontecido 3 meses antes do assassinato da irmã Tadeya Benz, onde uma senhora de apenas 77 anos de idade, chamada Narnie Bob Bryson, foi morta na mesma região que a irmã Tadeya. As semelhanças foram tão marcantes que o promotor público da época, Danny Hill, e os detetives eles estavam convencidos de que o mesmo homem matou as 2 mulheres. Mas só no ano de 2004, a polícia de Amarillo conectou Leôncio Pérez Rueda, um imigrante cubano, ao assassinato de Bryson, após combinar o DNA dele com o DNA do lençol do crime. E após Rueda ter comentado que havia matado uma freira na noite do Halloween de 1981. Outro fato também é que, segundo o advogado, fios de cabelo da cor preta teriam sido encontrados em ambas as cenas dos crimes, mas a cor de cabelo do Garrett era castanho, e a polícia nega, dizendo que não sabe de onde o advogado tirou isso. O advogado quer testar novamente evidências de DNA e comparar com o de Rueda. A vontade é que o caso seja reaberto, mas isso quem decide é um juiz. E quanto às irmãs do convento e ao ex-bispo que conhecia Tadeya Benz, esse é um assunto que mexe muito com todos, ainda mais se o caso for reaberto, pois se uma pessoa inocente foi executada, segundo eles, o seu bom nome deve ser restaurado. Outros fatos que aconteceram e deixaram o caso mais conhecido foram as cartas escritas por Garrett pouco antes de sua execução. Nessa carta, ele simplesmente despeja tudo o que ele tem para falar, a revolta dele, ele chama a sociedade de covarde, ele chega a indagar: você pensa que pode me matar? Eu já nasci morto. E conta como ele não era aceito na escola, que as pessoas não aceitavam ele. E no final da carta, ele finaliza amaldiçoando todas as pessoas que têm relação com esse caso. Ele disse que amaldiçoa cada adulto e cada pessoa que nascer depois da minha morte, que tiver qualquer relação com seu infestado sangue. E porque sei que as maldições serão cumpridas, encontro a morte com um espírito melhor e uma alma mais forte. E para finalizar, parece que essa maldição se realizou mesmo, se concretizou. E eu vou trazer aqui uma lista de algumas coisas que aconteceram após a morte do Garrett, com pessoas envolvidas ali de certa forma com o caso dele. Primeiro, a jurada Novella Summer caiu de um lance de escadas e morreu alguns dias depois devido a complicações. Depois, a filha do jurado Nathan Shackelford morreu de um ferimento acidental de bala na cabeça. A sua irmã foi atropelada e morta por um motorista bêbado. Em seguida, o advogado do julgamento do Garrett, Bill Collius, ele morreu de câncer de pâncreas. E não foi o único. O primeiro advogado de apelação de Garrett, chamado Bruce Sadler, e o juiz de julgamento pós-condenação, chamado Sam Kaiser, eles contraíram a mesma forma de leucemia. Mas Kaiser, após uma melhora, acabou morrendo. Outra pessoa envolvida no caso contraiu leucemia e morreu. O policial Walt Jäger também morreu de leucemia. Uma repórter da NBC chamada Kathy Jones, ela morreu em um acidente de avião em Oklahoma enquanto cobria uma história. Já o patologista, o Dr. Ralph Erdeman,
Ele teve a sua licença médica revogada e foi enviado para a prisão, e a sua esposa morreu de câncer de pâncreas. Pelo menos 4 pessoas envolvidas no caso também cometeram suicídio, como por exemplo o promotor Danny Hill. A governadora do estado do Texas contraiu câncer 2 vezes e acabou sucumbindo ao câncer de esôfago. E o nome do filme que você vai encontrar aqui no Brasil se chama As Últimas Palavras. E bom, essa foi a história do Johnny Garrett. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Me conta aqui se você já conhecia, o que você acha. Se você acha que foi ele mesmo o culpado ou se você acha que ele é inocente. Eu vou ler aqui os comentários. Feliz Halloween ou feliz dia do Saci e eu te vejo na semana que vem.